Oiê! Hoje eu quero te contar por que e como você deve se preparar para falar diante de pessoas e assim diminuir o seu nervosismo ao falar em público. Obrigado. Amigos e amigas do Cá Me Disse, sejam muito bem-vindos a esse canal que te auxilia a trabalhar a comunicação, o seu poder de oratória, a sua voz, a sua dicção. Se você está chegando agora e ainda não me conhece, eu sou Camila Loyola, eu sou fonoaudióloga e mentora em comunicação humana. Se você está gostando dos nossos conteúdos aqui, se inscreva no canal porque isso ajuda na distribuição dos conteúdos e também na motivação dessa fono aqui de trazer novos materiais para você. E o nosso assunto de hoje se refere a algo que você já viveu em maior ou em menor grau. Todo mundo já passou por uma situação dessa, que é o medo, o nervosismo ao falar em público. E nesse vídeo de hoje eu quero te mostrar por que a gente deve se preparar para uma fala e também o como se preparar, porque às vezes a pessoa gasta ali, dedica o seu tempo em uma preparação não tão adequada. Então eu vou trazer para você hoje algumas ferramentas para que você possa fazer essa preparação de um jeito efetivo e assim ajudar a diminuir o seu nervosismo, a sua ansiedade ao falar em público. Falar diante de pessoas é uma atitude corajosa e muita gente tem muito medo disso, medo dessa exposição. E tem pesquisas que mostram inclusive que as pessoas mencionam mais o medo de falar em público do que até mesmo o medo de morrer. A gente tem medo de alguma coisa que ainda não aconteceu. Então assim, eu estou com medo daquela reunião em que eu vou ter que me expor. Atrás desse medo não está somente a fala, está o medo de dar um branco, o medo das pessoas não me compreenderem, o medo do julgamento do outro, o medo de falar uma bobagem, o medo de passar vergonha, o medo, enfim, muitos medos aí. Mas se você for parar para pensar, no meio de tudo isso, antes de todos esses medos, vem o medo de algo que a gente não conhece. E quando nós analisamos dessa forma, nós percebemos que esse medo é algo comum. Existem outras situações, não somente na situação de fala. O medo de enfrentar algo novo, algo desconhecido, isso pode ser ameaçador para a gente e para o nosso cérebro também. Porque nós nos sentimos muito mais confortáveis em situações que nos são familiares, porque ali não existe tanto risco. Sim, para o nosso cérebro, qualquer situação que é desconhecida, até mesmo falar em público, pode parecer uma situação de risco. Então a gente reage a isso com uma série de sintomas, de pensamentos, de posturas, de mudanças corporais. A pessoa gagueja, a pessoa começa a suar frio, a pessoa sente palpitação, boca seca. Tudo isso é o nosso corpo reagindo a uma situação que ele não conhece e que, portanto, pode ser de um risco iminente. Isso é natural em situações novas para a gente. E também é natural que depois de um tempo o cérebro começa a entender e avaliar que aquela situação não é tão ameaçadora e tão de risco como ele pensava. E aí você começa a ficar mais calmo, mais tranquilo, mais adaptado para aquela situação. E é por essa razão que é importante que a gente aprenda a se preparar para essa situação. Porque se você se prepara, e aí eu vou te explicar como, você diminui essa sensação de que aquele ambiente é desconhecido. Você se supre de ferramentas para tornar aquela situação nova menos ameaçadora para você. Isso porque essas ferramentas que você vai adquirir para poder falar melhor, para poder estar mais preparado para uma apresentação, além de te dar esse recurso, também te dá uma confiança maior, porque você sabe que você tem ali uma armadura para poder enfrentar a situação. Você está com medo, mas você tem um escudo ali para te proteger. Agora, como que a gente se prepara? Essa que é a grande questão. Porque não adianta você ter um escudo e esse escudo ser uma tampa de panela. Não, gente, tem que ser um escudo assim, Capitão América, para você vir preparado mesmo. Se puder vir com o Capitão América junto, tá tudo bem para mim também. Então vem comigo e vamos construir juntos esse escudo. Primeiro ponto, colha informações. Informações sobre quem vai te ouvir,
seu público. E olha, quando eu falo público, eu não estou falando somente de palestras para muitas pessoas. Eu estou falando daquela reunião que você precisa apresentar um relatório, apresentar resultado para a empresa. Eu estou falando de uma entrevista de emprego que você está ali para responder as perguntas do seu recrutador. Eu estou falando daquela conversa difícil que você precisa ter com alguém. Essas recomendações para grandes públicos também serve para o 1 a 1. Depende da situação de comunicação e é isso mesmo que você vai investigar. É esse tipo de informação que você vai colher. Quem que é esse público? Para quem que eu estou falando? O que esse público já sabe sobre o que eu vou falar? Se esse público é um cliente, como é que é o perfil desse cliente? Como é que é a empresa que esse cliente representa? Qual que é o ambiente onde eu vou me apresentar? Isso é importante também. O ambiente até mesmo físico. Não só o ambiente organizacional, os valores, não. O lugar. Como é que é esse lugar? Claro que não é sempre que a gente vai conseguir colher todo tipo de informação dessa natureza, mas quanto mais informações você tiver, melhor fica o seu escudo. Fortaleça o seu conhecimento e o seu conteúdo. Não deixa para a última hora para você se debruçar naquele material que você vai desenvolver. Se você teve uma solicitação, te pediram para poder apresentar um material, fazer uma palestra, falar numa reunião, já começa a pesquisar, já começa a viver um pouco mais esse assunto na sua vida, sabe? Faça com que o seu conteúdo faça parte do seu dia a dia, para você se alimentar disso em diversos momentos. Para fazer esse vídeo aqui, por mais que eu tenha experiência de falar a respeito do assunto, durante a semana eu fiquei, não, deixa eu ver o que estão falando sobre isso atualmente, deixa eu ver se tem vídeo recente de outras pessoas, deixa eu ver o que o pessoal está perguntando sobre. Vivencie isso, olha pesquisas, veja dados, estatísticas. Não que necessariamente você vai colocar tudo isso na sua apresentação ou na sua fala. Mas, lembra, precisamos estar mais familiarizados com a situação de comunicação para a gente se sentir menos nervoso. Então isso te ajuda também a deixar esse ambiente mais familiar. No caso, o próprio conteúdo, o tema da sua fala. Agora, quando você já fez essa investigação toda, já tem um direcionamento do que você vai falar nessa apresentação, nessa reunião, nessa entrevista, partimos para o treino. Sim, você tem que ensaiar a sua apresentação. Ai, Camila, mas até quando é uma reunião e eu vou apresentar o meu projeto? Sim. Por que não? Vem comigo nessa dica que ela é importantíssima, escreve ela aqui na sua testa e sai com ela por aí. As pessoas ficam muito preocupadas no que elas vão dizer e não como elas vão dizer. E não treinar o como é o que pode deixar você nervoso na hora de falar. Porque você sabe o que você vai dizer, você está ciente do assunto, você pesquisou e tudo mais, mas você não se viu falando sobre isso. E, portanto, esse é um campo desconhecido para você. Ai, meu olho tá pulando. Hoje tá acontecendo tudo aqui nesse lugar. Isso é um milagre sair esse vídeo. Quando você treina a sua fala, você se familiariza não somente com o conteúdo, que parece ser o mais óbvio, mas você também se familiariza com os slides que você preparou para a apresentação, com a ordem, como você vai apresentar cada slide. Você também treina o vocabulário, especialmente se é uma apresentação mais técnica, se é um conteúdo um pouco mais formal, pode aparecer ali palavras, termos, expressões que não fazem parte do nosso dia a dia. Então, se você não treina, na hora pode embolar esse vocabulário. Também é importante você treinar para que você avalie como está a condução do seu conteúdo. Porque às vezes, se a gente só faz o slide da apresentação, olhando ali parece que tá ok, que tá adequada aquela ordem. Na hora de apresentar, a gente começa a ter dificuldade de fazer os conectivos necessários na ordem daqueles assuntos, daqueles argumentos. Então, quando você ensaia, você pode também avaliar se essa sua linha de raciocínio ela tá coerente com o que você gostaria de apresentar. Se a sua apresentação tem um tempo fechado, né, você tem que se apresentar em 15 minutos, 5 minutos, meia hora, você também se familiariza com esse teu relógio interno, com o tempo da sua apresentação. Para apresentações que têm um tempo pré-estabelecido, é fundamental que um bom comunicador, um bom orador respeite esse tempo. E não utilizar o tempo completo também pode não ser muito legal, porque pode demonstrar que a pessoa está com pressa ou não tem conteúdo suficiente para falar naquele tempo. Então, também treine o seu tempo.
Você faz isso só ensaiando, não é só olhando o slide, tem que ensaiar para poder ver se o tempo está batendo. E aqui entra um ponto importantíssimo e que poucas pessoas se dedicam para trabalhar esse aspecto na comunicação. Lembra que eu te contei que as pessoas ficam mais preocupadas no que dizer do que como dizer? Então, no seu ensaio, você vai trabalhar esse como para você se familiarizar e você estudar e praticar a sua expressão, para você se familiarizar com a sua voz, como que essa voz está saindo quando você se apresenta, como está a sua expressão vocal, verbal, corporal, o que isso está transmitindo para as pessoas. Se eu não tenho esse autoconhecimento de como a minha fala é transmitida para o outro, eu também posso ficar muito mais nervosa porque eu não sei o que vai acontecer ali. Então o treino da sua apresentação vai auxiliar para que você se aproprie das ferramentas comunicativas que você tem, para que você não sinta uma estranheza quando você começar a falar e essa voz está saindo de um jeito que você não controla. Olha como que é importante isso para a gente baixar a nossa ansiedade. Eu já sei o terreno que eu estou pisando. E quais são as práticas que você pode realizar? Você pode simplesmente ir para frente do espelho e falar, né? Fazer a sua apresentação. Você pode fazer gravações em áudio e vídeo, assim você se avalia depois. Eu considero até mais interessante essa opção. Se você falar para mim, Camila, mas a minha apresentação ela vai ser muito longa, eu não tenho tempo de ficar falando a apresentação, ensaiando a apresentação inteira. Quer uma dica? Treine a sua introdução. Sabe por quê? Porque a introdução é aquele primeiro momento em que nós ficamos mais ansiosos mesmo. É aquele primeiro baque diante da situação desconhecida. Tem estudos que mostram que depois do primeiro minuto de apresentação de fala, a gente já vai baixando os níveis de ansiedade, porque vamos nos habituando àquela situação. Então, se você treina bem a sua introdução, são aqueles primeiros minutos que você poderia estar mais nervoso, que você tem seu escudo. E aí você consegue utilizar melhor as suas ferramentas. Outra opção que pode ser interessante é você apresentar o seu tema para pessoas próximas. Faz uma simulação mesmo, coloca o pessoal sentado, ou então faz via videochamada e apresenta o teu conteúdo. Além de ser interessante porque você se familiariza com a situação de apresentar para pessoas reais e não somente sozinho, você também pode receber um feedback dessas pessoas. Olha, como é que foi? O que você achou? Você acha que eu apresentei bem? Você acha que a minha ideia ficou organizada? É bacana. E para todas essas simulações e situações de treino, procure ficar mais próximo da situação real. O que eu quero dizer com isso? Vou fazer uma gravação? Não faz de qualquer jeito, sentado na cadeira e falando, então aqui eu venho falar sobre... Não. Imagine que você está já lá no lugar onde você vai se apresentar. Coloque uma roupa adequada. Se você já escolheu a sua roupa, coloque essa roupa. É bom, inclusive, porque aí você vê se fica confortável de verdade. Se tem recurso audiovisual, coloca o recurso ali, vai apresentando os slides como se você fosse apresentar lá na hora. Tudo que possa aproximar o seu ensaio da situação real te ajuda na sua confiança, ajuda você também a se ver, você poder se avaliar de uma forma mais fidedigna. E por fim, não se cobre tanto. Eu tô aqui falando da importância de você se preparar, de você treinar, de você entregar o seu melhor, mas o melhor não é o perfeito. Eu erro, você erra, todo mundo erra para falar e isso não é um problema, isso não diz nada sobre você. Não se cobre, guarda o seu chicote. Eu sempre falo isso, guarda o chicote na bolsa, porque quanto mais você se cobrar, mais nervoso você fica e assim você pode colocar tudo a perder. Então começa agora mesmo a treinar a sua habilidade de comunicação, porque sim, falar é uma habilidade e nós aprimoramos com o treino. Não adianta você assistir só esse vídeo e falar, eu vou fazer isso que a Fone falou, deixa eu ver aqui. Deixa eu anotar, vou fazer em pensamento. Não, tem que praticar mesmo, tem que colocar para o jogo. Uma pessoa que quer aprender a andar de bicicleta, ela não vai ficar olhando para a bicicleta e falando, olha, roda assim, né? Então, não. Tem que ir lá, subir na bicicleta, cair, se estabacar no chão, até que uma hora você consegue andar. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, deixa o like. Comente se você quer mais vídeos sobre o medo de falar em público, com outras dicas e outras orientações. E nós nos vemos aqui para uma próxima dica, uma próxima orientação, um próximo vídeo do Cá Me Diz. Eu sou Camila Loyola e para você que me segue, um beijo e tchau!